E eu imagino que essa deve ser a sua aula mais esperada hoje. Vamos, de fato, fazer os cálculos. E durante a execução dos cálculos, eu vou trazer algumas abordagens clínicas, algumas dicas práticas para vocês, trazer algumas coisas para vocês pensarem sobre a prescrição dos medicamentos, como que a gente deve fazer essa prescrição, como é que a gente deve escolher, tá bom? E algumas coisinhas para vocês pensarem e recordarem das aulas dos seus professores. Pois bem, um gato apresentando aqui uma secreção nasal mucopurulenta, né? Quais seriam as nossas escolhas? Aí a gente tem que ver, né? Esse gato possivelmente é jovem, tem aí um quadro de rinotraqueite, ou que a gente chama também de complexo respiratório felino, e vai precisar de antibióticos. Para isso, a nossa base de escolha vem do guideline, né, de uso de medicação de antibiótico para pacientes com problemas respiratórios. Então, aqui, logo no início, ele fala sobre a indicação da doxiciclina e da amoxicilina. Esse artigo ele é fácil de achar na internet e também vai estar disponível lá na pastinha para vocês fazerem o download, né? Então, a gente tem aqui essas opções, ele vai orientando até para outras condições de infecção, para que a gente possa estar tratando o nosso paciente da maneira mais adequada. Então, ele fala também sobre as doses que devemos utilizar. Então, vamos ter aqui o uso da amoxicilina, 22 miligramas, por via oral a cada 12 horas, amoxicilina com clavulanato de 11 miligramas por quilo para cães, e a frequência, né, que a gente usa dessas medicações. Aqui na doxiciclina, ele fala que a gente pode utilizar 5 miligramas por via oral a cada 12 horas ou 10 miligramas por via oral a cada 24 horas. Essa é a recomendação do guideline. Antes da gente passar para o cálculo propriamente, existe esse outro trabalho que é de 2015, que também vai estar disponível lá para vocês, que ele fala sobre o uso, né, dos antibióticos da teoria à prática, como a gente deve de fato fazer. Então, ele traz alguns exemplos aqui de elementos que devem ser abrangidos quando eu vou pensar na utilização do medicamento, do antibiótico, junto ao nosso paciente. Eu tenho que conhecer as diretrizes práticas, né? Esse conhecimento das regras nacionais e internacionais do uso. Eu tenho que ter considerações sobre a dosagem, conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica do fármaco que eu escolhi utilizar no meu paciente, dados de microbiologia clínica. Então, sempre que possível, fazer cultura com antibiograma, né, testes de suscetibilidade daquele paciente, para que eu não faça uso inadequado de medicação e que não vai surtir efeito, que não vai ajudar meu paciente, e tão ruim quanto provocar nesse paciente, provocar uma resistência bacteriana nesse fármaco. A gente tem aí uma preocupação especial com resistência dos antibióticos. Eles falam também sobre o que a gente pode fazer para prevenir a infecção, né? Desenvolver práticas e políticas para que a gente evite o uso de tantos antibióticos, orientar cada vez mais o tutor. Ele segue dando alternativas de uso de vacina, imunoestimulantes, para que o sistema imune esteja em dias. Respeitar, né, a regulamentação nacional e internacional, conformidade com o proprietário, aquilo que eu já tinha mencionado antes, falando sobre trazer o proprietário para compreender a coisa e educá-lo a não utilizar o antibiótico de forma inadequada. A educação, que também é continuada, nesse caso, para a gente e para os nossos colaboradores. E ele fecha essa tabela falando sobre a responsabilidade, né? Um sistema 5R de gestão, falando sobre aceitação, sobre o refinamento, sobre o reconhecimento dos potenciais efeitos, reduzir, substituir, refinar esse uso desses antimicrobianos. Então,
Para isso, a gente vai sempre, né? A dúvida sempre é usar a dose máxima ou a dose mínima. Usar a dose máxima. Porque quando eu uso a dose máxima, eu evito, né, que o meu medicamento ele transite por zonas de risco. Por exemplo, se eu estou usando um bactericida, né, que tem a função de inibir a replicação, parar, matar mesmo as bactérias, o que é que vai acontecer? Eu estou usando a dose mínima e o meu paciente é bactericida. E eu uso a dose mais baixa, meu paciente muda da faixa de peso, esse bactericida ele pode se tornar um bacteriostático. Quando eu cesso o uso, a bactéria vai voltar, porque o bacteriostático ele faz o quê? Impede a replicação. Então, eu tenho que ter cuidado nisso para que eu não transite nessa faixa limite. Então, usar sempre a dose máxima inibitória, capaz de fazer efeito. Usar o tempo mínimo necessário, ali por no mínimo 7 dias de antibiótico. Mas também usar o mínimo de 7 dias, mas não extrapolar usos durante muito tempo. Usa o antibiótico ali por 7 dias, no mínimo, e o tempo que necessitar para o animal apresentar sintomas de cura, sinais de cura, né? Sempre que possível fazer a cultura para eu entender quem está ali, se é uma bactéria muito resistente, se ela está resistente àquele fármaco específico, se ela é mais sensível a outro, para eu escolher. Ah, professora, mas eu vou fazer a cultura e até lá eu espero. Não, você entra com de amplo espectro, voltado ao trato que você precisa tratar, né? Respiratório, geniturinário, digestório. A gente sabe que tem antibióticos que são melhores para cada uma dessas áreas. E aguardar para fazer mudança quando sair a cultura. E uma outra situação é que, às vezes vocês me perguntam, né, na sala, na faculdade, professora, quando é que eu mudo meu antibiótico? Se em 3 dias eu estou usando de antibiótico, meu paciente não deu sinais de melhora, eu tenho que pensar em mudar meu antibiótico, mas antes de eu mudar meu antibiótico, eu tenho que rever meu diagnóstico. Será que eu fiz o diagnóstico correto mesmo? Então, essa é a base, certo? Então, voltando aqui ao nosso pacientinho, quem lembra a dose? 5 BID, 10 CID. Então, vamos lá. Fazer o cálculo, né, para esse paciente. Eu não botei o peso dele, mas vamos colocar aqui. Eu vou precisar sair dessa tela de apresentação para que eu consiga escrever e vocês irem acompanhando os cálculos comigo, tá bom? Então, vamos aqui. Dá uma diminuída aqui. Dá uma aumentadinha aqui, para ficar maior aí para vocês. Então, vamos inserir uma caixinha de texto. E aqui, vamos lá. Eu tenho que fazer 5 miligramas por quilo, né? Por quilo. Ou eu faço 10. Então, o que foi que a gente... Qual é a primeira coisa que eu tenho que decidir com o meu tutor? Se é mais fácil dar 2 vezes ao dia ou 1 vez ao dia. Vamos entender que esse tutor prefere dar 2 vezes ao dia essa medicação ao gato. Lembrando que a doxiciclina, quando ela passa pelo esôfago, a gente tem que dar uma ajudinha, né? Dar uns 3 ml de água para o animal para que ele realmente engula. Porque se o medicamento ficar parado, é um dos medicamentos que mais tem potencialidade em provocar uma úlcera de esôfago, uma esofagite, porque o medicamento fica ali paralisado. Vamos considerar que o nosso paciente tem 3 quilinhos, tá joia? Então, miligramas por quilo, a gente vai fazer que para cada 3 quilos eu preciso de 5 miligramas. Então, 5 miligramas vezes 3 quilos vai me dar aí uma dose de 15 miligramas por quilo. Pronto, professora, como é que eu vou fazer se eu tenho apresentações de 50 miligramas, se eu tenho apresentações de 100, de 80 miligramas por quilo? Aí aqui a gente vai optar da seguinte forma. Eu posso fazer para esse paciente um comprimido que eu tenha, por exemplo, 50 dividido... Cadê? Dividido por 4 vai dar
12,5 miligramas. Eu consigo tratar esse paciente? Eu não vou conseguir tratar ele de maneira adequada, eu tô numa subdose. Se eu dividir 50 por 2, eu vou estar em 20, então eu vou estar aí, com muita dose de medicamento, né? Então, eu vou estar com 25 aqui. Eu vou estar passando muito dessa dose. Então, eu posso fazer para esse paciente, uma alternativa é uso oral, não vou usar um fármaco comercial, eu vou usar um fármaco de farmácia de manipulação, doxiciclina, 15 miligramas, farmácia de manipulação, aí eu vou botar aqui que ele vai precisar no mínimo de 14 unidades, 14 cápsulas. Administrar uma cápsula a cada 12 horas por 7 dias. Isso, claro, que vocês vão ter toda aquela parte que a gente viu na outra aula. Então, eu tenho aqui indicação, onde eu vou conseguir o medicamento, a quantidade que eu preciso, vou fazer a cada 12 horas e durante 7 dias. Uma coisa que eu particularmente não gosto é quando as pessoas escrevem assim. Eu não gosto, tá? Uma cápsula, 2x ao dia. Primeiro que 2x a pessoa vai ficar meio bugada, vamos combinar. Vai ficar meio confuso. O que é 2x? Né? Nem todo mundo entende que x é vezes. Então, essa é uma situação. Uma outra forma que eu não gosto muito é quando a pessoa ainda escreve assim, né? 2 vezes ao dia. Vamos combinar que 2 vezes... Aqui eu tô sendo bem específica, de 12 em 12 horas. 12 em 12 horas é 8 da manhã e 20 horas, né? 8 da manhã e 20 horas. 8 da manhã, 8 da noite. 12 em 12. Vamos combinar que 2 vezes ao dia pode ser assim? 6 horas da manhã, primeira vez. 7 horas da manhã, segunda vez. Foi 2 vezes ao dia ou não foi? Então, eu prefiro sempre deixar meu receituário, né? A minha orientação para o tutor desta forma. Professora, a gente decidiu que vai fazer 1 miligrama só aqui. Uma vez ao dia só. Né? Vamos usar a dose de 10 miligramas. Vamos usar a dose de 10. 10 miligramas vezes 3 quilos. Então, eu tenho aí uma necessidade de 30 miligramas. Eu não tenho apresentações comerciais em formato de comprimido que atendam essa necessidade. Então, eu vou continuar fazendo em farmácia de manipulação para essa quantidade. Professora, e se existisse solução? Aí, se existisse em solução, que existe, a gente vai ver na aula de cálculo de medicação líquida, que a gente só está em comprimido, e a gente pode substituir essa medicação aqui por um produto líquido, tá joia? Agora, vamos para um outro medicamento, que é a amoxicilina.